Aprendendo com as provações. Hoje analisaremos a justificativa número 44, para que provas venham sobre nós. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para fazer com que aprendamos melhor os seus santos e justos mandamentos e que desejemos guardá-los fielmente. Davi confessa que as provações foram para ele uma forma de torná-lo mais atento ao valor de se obedecer a Deus. Ele agradece pelo Senhor haver permitido que sofresse algumas adversidades, pois isso lhe ensinou o valor da obediência. Versículo bíblico pertinente. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 67 e 71. Há muita clareza nessa passagem bíblica quanto ao elevado valor das provações na nossa vida. Nela, o rei Davi afirma objetivamente que, antes das suas aflições, não andava nos caminhos do seu Deus e que, depois dos sofrimentos, passou a guardar a sua palavra. Ou seja, foi de suma importância para ele o fato de ter passado por algumas aflições, pois isto o conduziu a 1. Abandonar o caminho errado e 2. Passar a guardar a palavra de Deus, obedecê-la. Ele agradece ao Senhor, afirmando ainda que foi bom ter sido afligido, pois isto fez com que ele aprendesse melhor os estatutos do Senhor e neles caminhasse dali para frente. Fica evidente, portanto, que as lições e ensinamentos presentes na didática das provações configuram-se como meios explícitos de correção e ajustes para a vida. No caso de Davi, que aceitou esses ensinamentos e essas correções de Deus para a sua vida, tudo redundou em bênçãos para ele, pois, apesar de ter caído algumas vezes em pecado, ele se arrependeu e recolocou sua vida nos trilhos da vontade do Senhor. Lembrando que, inclusive, pecados gravíssimos foram cometidos por Davi. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, após passarem por alguns sofrimentos, perceberam que estavam indo na direção da ruína e ajustaram o seu percurso. Mas há também exemplos de pessoas e até mesmo de nações que, ao passarem pela mesma cadeia de aflições, acabaram endurecendo ainda mais o coração e persistindo vigorosamente em permanecer nos caminhos da destruição. Vejamos exemplos de pessoas que aceitaram as correções divinas e ajustaram seu caminho em Deus. Ló e parte da sua família. A provação deles foi ter de suportar o fato de abandonar tudo e todos para escapar da destruição iminente. Davi, depois de muitos erros cometidos e de sofrimentos vividos ao longo de anos de reinado, aceitou as repreensões divinas e converteu-se. Salomão. A exemplo de seu pai Davi, Salomão também caiu em erros muito graves, mas, ao final da vida, depois de passar por muitas provas, principalmente de ordem familiar, reconheceu que tudo é vaidade. Saulo. Após passar por momentos de grandes dificuldades, Saulo aceitou a correção do Senhor e deixou de perseguir a igreja cristã do primeiro século. Aliás, não só deixou de persegui-la, como também uniu-se vigorosamente a ela na pregação do Evangelho. Pedro. Provado pela intensa e contundente dor do arrependimento, Pedro concordou com o Senhor, mudando de atitude e de comportamento.
O filho pródigo, depois de passar fome e solidão, arrependeu-se dos seus pecados e decidiu voltar para a casa do pai, com toda a humildade possível. Disse ele ao pai: "Faze-me como um dos teus trabalhadores." Vejamos agora alguns exemplos de pessoas que se recusaram a aceitar as correções divinas e escolheram permanecer em sua rebeldia contra Deus. Caim foi procurado pelo Senhor, mas recusou-se a abandonar seus maus caminhos. Os antediluvianos, com exceção de Noé e sua família, apesar da excessiva violência e corrupção que os assolavam, negaram-se a aceitar a vontade de Deus. O profeta Balaão, provado com a possibilidade de enriquecimento ilícito, não temeu a Deus e permaneceu ao lado do inimigo. O faraó Tutmés III, por ocasião da ordem de Deus para libertar o povo hebreu, recusou-se veementemente a reconhecer que o governo mundial pertence ao Deus vivo e não ao homem com seus deuses de mentira. Acabe e Jezabel. Os ímpios governantes de Israel não reconheceram a autoridade do Senhor, principalmente depois da dura prova pela qual passaram de 3 anos e meio sem chuva, fome e demais privações pertinentes a este estado. Judas. Da mesma forma que Pedro, foi Judas provado na fornalha do remorso e do arrependimento, mas escolheu não pedir perdão a Deus, preferindo, mais uma vez, pensar em si mesmo, indo suicidar-se. Por favor, compartilhe agora mesmo esta mensagem com várias e várias pessoas das suas redes de relacionamento. Que o Senhor te abençoe.